Tu acredita, cabra, que num dia quente, lá pras bandas de piranhas, onde o sol queima até o juízo do homem, Lampião, o rei do cangaço, fez o impossível acontecer? Pois é, meu amigo. Num dia em que o sertão estava em chamas, com o vento quente soprando pelas serras e as mãos calejadas do povo lavrador, foi no feitoral de seu Olímpio que o destino fez sua jogada. O homem se achava o senhor da terra, dono do povo e da honra da mulher, mas nunca soubera que o coração da dona dele batia mais forte por um homem diferente. Lampião, com sua fama de valente e cabra machucado pela vida, cruzou o caminho da mulher do feitor de uma maneira que ninguém podia prever. Dona Sinhá, com olhos de fogo e uma beleza que fazia até o sol se esconder, nunca tinha se sentido tão viva. Quando viu aquele cangaceiro com seu chapéu de couro e a espada pendendo do cinturão, foi como se o tempo tivesse parado, e ela se perdeu no olhar dele. O feitor sempre a tratara como um troféu, mas foi ali, no calor do sertão, que ela percebeu que, na vida, a alma precisa de mais que as ordens de um homem cruel. Enquanto isso, Lampião, com a sabedoria dos que conhecem a dureza da vida e a fragilidade do homem, já sabia o que estava em jogo. O feitor tinha muito poder, mas quem tem o coração de uma mulher tem mais do que terras e riquezas. Tem a chave de uma guerra que só termina com uma perda grande. O desejo que crescia entre eles não era só de corpos, mas de almas perdidas, e a guerra do feitor com Lampião estava prestes a começar. Se essa história já te fisgou só pelo começo, deixa teu like, comenta aqui embaixo de qual cidade tu tá assistindo e já se inscreve no canal, vice? Bora começar que essa lenda ainda faz o chão do sertão tremer. Era um sábado de sol quente, aquele sol que resseca até a alma quando tudo virou tempestade no pequeno vilarejo de Piranhas. O feitor Olímpio, sempre orgulhoso e mandão, nunca imaginou que a fragilidade de sua autoridade fosse esbarrar contra o poder do cangaço. E tudo isso começou por causa de uma mulher. A mulher que, pela primeira vez, olhou para ele com o olhar de quem vê algo mais do que um simples feitor. Foi naquele fim de tarde, quando o vento trouxe o cheiro de fumaça e poeira, que Dona Sinhá, no meio de suas tarefas cotidianas, foi abordada pelo marido de forma dura. Olímpio já desconfiava de alguma coisa, mas não sabia o quanto ela o havia desprezado. Quando ele entrou no quarto e a encontrou em silêncio, com os olhos marejados, a raiva tomou conta dele. Ele gritou, chamou-a de traidora e a empurrou contra a parede. Sinhá, com o coração acelerado, tentava se esquivar da violência que se aproximava. Foi quando ele viu, na gaveta do guarda-roupa, o bilhete. O bilhete com o nome de Lampião escrito a tinta vermelha com o recado claro: se o homem que manda nessa terra é teu marido, o rei do cangaço sou eu. Nos vemos no escuro da noite, Dona Sinhá. O feitor, já cego de ódio, entendeu o recado. Seu orgulho foi ferido e a dor tomou conta de seu peito. Ele sabia que aquilo não seria só uma questão de honra, mas uma guerra entre o poder do homem comum e a força incontrolável de um cangaceiro. O feitor mandou seus capangas para procurar Lampião, com a promessa de matar aquele homem ousado que ousara desafiar sua autoridade e seduzir sua mulher. Enquanto isso, Lampião, em sua forte e incansável caminhada pelo sertão, mal sabia da fúria que o feitor preparava. Ele já estava longe, fazendo o que sabia fazer de melhor: espalhar a justiça, sua própria justiça, pelos rincões do Nordeste. Mas o feitor, com sua raiva e seu ego, estava prestes a fazer o impossível acontecer. Sua vingança seria cruel e o sertão jamais esqueceria o que viria a seguir. E tu, o que faria no lugar desse cabra? Fala pra mim nos comentários que eu tô doido pra saber. O vento no sertão, aquele que vem das pedras secas e das sombras das carnaúbas, soprava forte, como se o próprio chão sentisse o peso da vingança que estava prestes a acontecer. Lampião, sabendo dos planos do feitor, não era um homem de fugir, nem mesmo da morte,
O que ele sabia fazer de melhor era desafiar o opressor, e o feitor, com sua arrogância, estava prestes a sentir o peso do aço e da alma de um cangaceiro. Quando o bilhete chegou às mãos de Lampião, ele não se assustou. O homem do sertão conhece a dor, sabe da violência que habita na terra, mas também sabe que quem desafia a honra de um cangaceiro deve estar preparado para pagar um preço alto. Não era só a mulher do feitor que estava em jogo, era o respeito de todo o sertão, a história que se faz com o punhal e com a coragem. E o feitor, coitado, não sabia o que estava por vir. Dona Sinhá, por sua vez, não conseguia mais pensar em nada. Sua mente, antes tão cheia de dúvidas, agora se via dividida entre a lealdade ao seu marido e a paixão proibida por aquele homem que incendiou seu coração. Mas o que ela não sabia é que, no momento em que seu marido mandou seus capangas atrás de Lampião, ele estava não apenas traçando a própria morte, mas também a de toda a honra que acreditava ter. Lampião não era um homem qualquer. Ele era a personificação da justiça do povo, e sua resposta viria mais rápida do que a mão do feitor pudesse imaginar. Naquela noite, o cangaceiro se preparava para a batalha. Ele sabia que não seria uma simples briga de rua. Lampião planejou cada passo como um jogo de xadrez, e nessa partida ele era o rei. Reuniu seus cabras, ajeitou suas facas e seus punhais e mandou preparar os cavalos. O feitor, por sua vez, achava que sua vingança seria simples e rápida. Mas ele não conhecia a alma do cangaceiro. Dona Sinhá, no entanto, não sabia o que fazer. Ela amava seu marido, mas sentia uma atração profunda por Lampião, aquele homem que a tratava com a intensidade de quem vive o sertão de verdade. E foi ali, no silêncio da madrugada, quando a lua cheia iluminava as montanhas secas e os corcéis do cangaço já estavam prontos, que ela tomou sua decisão. Não poderia mais viver com a dor da dúvida. Sabia que, independentemente do que acontecesse, o amor que sentia por Lampião jamais seria apagado. Ela se arrumou, vestiu-se com seu melhor vestido e foi até a beira do rio, onde os cabras de Lampião aguardavam a chegada da morte, o momento certo de atacar. Quando chegou lá, viu aquele homem, forte, imponente, com os olhos carregados de fúria e desejo. E naquele momento, sem dizer uma palavra, ela foi até ele, colocou suas mãos sobre seus ombros e, sem pensar, o beijou. Era o beijo da mulher que se perdeu, do corpo que já não aguentava mais a dor do coração partido, da sedução que queimava como a fogueira do sertão. E tu? O que faria no lugar desse cabra? Fala pra mim nos comentários que eu tô doido pra saber. A madrugada caía pesada sobre o sertão, com um silêncio que só quem já enfrentou o calor escaldante do dia e as noites longas de solidão sabe entender. O feitor Olímpio, com toda a sua arrogância, não imaginava que, ao mandar seus capangas atrás de Lampião, ele estava, na verdade, selando o seu próprio destino. A vingança que pensava ser simples e imediata se tornava um enigma, um jogo de esconde-esconde que fazia o chão do sertão tremer de ansiedade. Lampião sabia da chegada dos capangas e sua estratégia já estava pronta. Quando os homens do feitor invadiram a aldeia em busca do cangaceiro, ele e seus cabras estavam em algum lugar que ninguém poderia imaginar. A essa altura, Lampião não era mais apenas o homem que lutava contra coronéis e soldados do império. Ele era o símbolo da liberdade para o povo oprimido, o homem que desafiava a ordem imposta pelos poderosos. E quando o feitor Olímpio mandou seus homens, estava pedindo uma guerra que nem ele seria capaz de controlar. Com seus homens, Lampião se escondeu nas veredas da serra. O terreno difícil do sertão, repleto de matas secas e montes pedregosos, fazia parte da vantagem do cangaceiro. Ele conhecia cada pedra, cada rio e sabia como se mover sem ser visto. Naquela noite, ele montou sua emboscada como um predador, com os sentidos aguçados pela tensão e pela certeza de que a justiça viria, mas a vingança também.
Enquanto os capangas do feitor se aproximavam, acreditando que estavam caçando um homem, na verdade estavam prestes a cair na armadilha. A perseguição se intensificava com o passar das horas. O feitor, achando que Lampião era só um homem comum, não sabia que o cangaceiro sabia mais sobre caçar do que qualquer um dos seus homens. Ele não estava correndo. Ele estava caçando. Quando a primeira luz da manhã tingiu o céu de rosa e dourado, os homens do feitor estavam cansados, suados e, sem saber, já estavam cercados. Lampião e seus cabras estavam prontos, aguardando a hora certa de atacar. O feitor, sempre tão calculista, começou a perceber que algo estava errado, mas já era tarde. O som de uma pistola disparada, a lâmina de um punhal cortando o ar, a velocidade com que os cabras de Lampião se moviam, fez com que os capangas se espalhassem em pânico. E Dona Sinhá, longe da confusão, observava tudo. O coração batia forte no peito da mulher que havia se entregado ao amor proibido, mas que também entendia o preço que isso exigia. Ela sabia que a perseguição era inevitável. O feitor, com toda a sua raiva e frustração, não descansaria enquanto não tivesse vingança. E com isso, o dilema estava colocado diante dela. Escolher a lealdade ao marido, que agora se tornava um homem obcecado pela honra e pela vingança, ou se perder de vez nos braços do cangaceiro, que trazia consigo o poder da liberdade, mas também o peso da justiça de sua própria forma. Mas Sinhá não se entregaria facilmente à incerteza. Ela sabia que, de alguma forma, a tensão entre eles tinha chegado ao seu limite. Se Lampião fosse derrotado, ela perderia tudo, até mesmo a dignidade. Se o feitor prevalecesse, perderia sua alma, pois não poderia mais viver com o homem que havia se mostrado tão pequeno diante de sua própria dor. Enquanto isso, a fuga se transformava em uma guerra de nervos. A perseguição estava em seu ponto máximo. Lampião, com seus cabras, começava a atacar de forma implacável, utilizando o terreno a seu favor, levando os capangas do feitor para longe das estradas conhecidas, onde o terreno árido não favorecia os perseguidores. E o feitor Olímpio, furioso, não tinha mais tempo a perder. O que ele não sabia era que, enquanto ele estava correndo atrás de vingança, a mulher dele já se perdera, e a guerra dele com Lampião não seria apenas por honra, seria pela alma de sua esposa. O embate estava próximo. A briga, agora, não era só entre um feitor e um cangaceiro, era uma luta pela liberdade contra o medo. O destino de todos estava em jogo, e o sertão, com toda a sua crueldade e beleza, seria o palco dessa batalha de almas. E tu, o que faria no lugar desse cabra? Fala pra mim nos comentários que eu tô doido pra saber. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com um vermelho intenso, como se o próprio sertão estivesse queimando, tudo convergiu para aquele momento. A batalha, que já se arrastava por dias, finalmente se desenrolava no coração da terra, onde tudo começou. A velha fazenda do feitor Olímpio. Os capangas do feitor estavam enfraquecidos e Lampião sabia disso. Não era mais uma questão de fuga ou perseguição. Era a hora de dar a resposta final, a resposta que marcaria para sempre o sertão. A tensão pairava no ar. A mulher do feitor, Dona Sinhá, estava em pé, escondida entre as árvores com os olhos fixos no campo de batalha. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. A escolha que fizera dias antes, se entregar ao amor ardente de Lampião ou continuar ao lado do marido que a tratava como um objeto, agora parecia ser uma eternidade atrás. Ela se perguntava se havia feito a escolha certa, mas ao ver Lampião, o homem que amava, enfrentando o feitor em um duelo que definia o destino de todos, ela sentiu a angústia tomar conta de seu peito. Não havia mais volta. Ela estava ciente de que a história que começara com um olhar de sedução agora seria escrita com o sangue do sertão. Lampião, com sua espada afiada, olhou para o feitor Olímpio com um sorriso cruel.
O homem que achava que podia controlar tudo com sua autoridade, com suas mãos de ferro e suas ordens de morte, agora estava diante de um verdadeiro cangaceiro. Um homem que entendia o poder da vida e da morte no sertão. Com um passo firme, Lampião disse, olhando nos olhos do feitor: Tu já tinhas o que queria, mas ainda assim quis me desafiar. Agora é tarde demais. O feitor, com sua raiva acumulada, avançou sem pensar, sacando sua pistola com um grito de fúria. Mas Lampião, rápido como o vento que varre a caatinga, puxou seu punhal e, em um movimento preciso, cortou a arma do feitor com a lâmina afiada. O duelo estava selado. O feitor, que pensava ser o homem mais poderoso da região, agora estava à mercê de um cangaceiro. E não era qualquer cangaceiro, era Lampião, o rei do cangaço. Mas o que ninguém esperava aconteceu naquele momento. Dona Sinhá, com o coração batendo forte e a alma dividida, tomou uma decisão inesperada. Quando viu seu marido prestes a cair sob as mãos de Lampião, ela correu até ele, não para impedir o golpe, mas para se ajoelhar diante do cangaceiro. Acabe com isso, disse ela com firmeza, olhando para o feitor. Ele não merece viver mais. Foi naquele momento que o feitor Olímpio entendeu a dor da verdadeira derrota. Ele não só havia perdido sua autoridade, mas também a mulher que amava e o controle sobre sua vida. Lampião, com a espada brilhando ao luar, fez o que sempre fazia. Ele trouxe a justiça, mas de uma forma cruel, como o sertão exige. O feitor Olímpio foi marcado como um exemplo para todos aqueles que achavam que podiam pisar no povo sem pagar o preço. E foi assim que, naquela noite, o sertão assistiu ao fim de uma era de opressão. O feitor foi derrotado e a mulher que se perdeu no abraço de Lampião agora caminhava sozinha, com o coração marcado pela escolha que fez. Se essa história te arrepiou o espinhaço, compartilha com quem precisa lembrar que justiça, quando vem do povo, não tem volta. E diz aí nos comentários, tu tá assistindo da onde, hein? O sertão, com sua terra rachada e seu céu imenso, guarda as histórias que só quem é do povo entende. Às vezes, o que parece ser um simples embate de vidas é, na verdade, um encontro de destinos que moldam para sempre a alma do sertanejo. E a história de Lampião e Dona Sinhá é uma dessas histórias que o vento do sertão vai sussurrar por muitas gerações. Lampião, com sua espada e sua coragem, mostrou ao feitor Olímpio que a verdadeira força não vem do poder de um homem, mas do respeito que se tem pela vida e pela liberdade. O feitor, com todo o seu orgulho e sua crueldade, foi derrotado não por sua falta de força, mas pela falta de alma. Enquanto ele buscava apenas controlar, Lampião buscava apenas libertar. E no fim, foi a força do povo, a paixão de uma mulher e a sabedoria do cangaceiro que deram o verdadeiro golpe de misericórdia. Dona Sinhá, após aquele confronto, não sabia o que mais restava para ela. A mulher que amava o feitor agora carregava a cicatriz da traição, não só para com seu marido, mas também com seu próprio coração. Ela sabia que o amor que vivera com Lampião jamais poderia ser esquecido, mas também sabia que o sertão cobraria seu preço. O cangaceiro, embora herói para alguns, também era símbolo da dura realidade de um povo que por muito tempo viveu à margem. Mas no momento da escolha, foi a sua coragem, não a do feitor, que escreveu a verdadeira história. E o sertão ficou mais silencioso naquela noite. As estrelas brilhavam com um brilho diferente, como se refletissem o sangue que se derramou pela liberdade e pela honra. O vento, que antes levava o cheiro da opressão, agora trazia o aroma da mudança. Se essa história te arrepiou o espinhaço, compartilha com quem precisa lembrar que justiça, quando vem do povo, não tem volta. E diz aí nos comentários, tu tá assistindo da onde, hein?